Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Tech Mind, um videocast do Chataca Brasil. Eu sou a Jay Macedo, sou jornalista de conteúdo. Jornalista de conteúdo é ótimo, né? Jornalista de tecnologia e criadora de conteúdo. Há alguns anos, há mais de uma década, como vocês podem ver, né? Já fazendo confusão aqui na quantidade de informações das coisas que eu faço. E hoje eu vou conduzir vocês por um papo super interessante. Inclusive, se você é desenvolvedor, quer ser desenvolvedor ou conhece desenvolvedores, ou aquilo que a gente já sabe, é só um curioso do mundo da tecnologia? Vem comigo porque hoje meu convidado é super especial. Eu tenho aqui o Júlio Viana, que ele é gerente regional do GitHub Brasil. Seja muito bem-vindo, Júlio, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho mais do que a gente faz, o que é o GitHub no mundo e o que a gente tem feito dentro do nosso território. Perfeito. Se você puder só contextualizar um pouco, porque eu já vi aqui, ó, que você se define como desenvolvedor aposentado. Fiquei curiosa com essa autodenominação, mas se você puder trazer um pouquinho dessa sua trajetória para a gente saber como você chegou a esse cargo de gerência. Bacana. Bom, eu comecei a minha carreira como desenvolvedor de software. Já estou no mundo, na indústria de tecnologia de software, provavelmente dito, há 35 anos. Sou um desenvolvedor aposentado há 20 anos, mas desenvolvi uma carreira sólida baseada em software e em cargos de gestão desde sempre. Primeiro do lado comercial e mais recentemente criando a operação do GitHub dentro do Brasil, desde antes da aquisição, merge das 2 empresas, aprendendo a trabalhar novamente depois da aquisição feita pela Microsoft ano passado, porque hoje nos bastidores ela é o nosso proprietário. E, enfim, ah, profissional muito, muito, muito experiente nesse mercado, basicamente no mercado paulista e no mercado de Brasília, mas com um conhecimento bastante vasto também no mercado latino-americano de software. Maravilha. Quero falar um pouquinho depois também sobre essa aquisição da Microsoft, que eu acho bem interessante, talvez nem todo mundo acompanhe esses bastidores, mas, primeiro eu queria localizar um pouco, né, porque aqui, como eu te falei, a gente tem muitos curiosos da tecnologia e nem todo mundo está tão familiarizado com o GitHub, né. Devs agora estão se contorcendo nas cadeiras, mas vamos só contextualizar um pouquinho o que é o GitHub e como ele chegou no Brasil, quando você puder trazer um pouquinho para a gente desse background. Ah, legal, bacana. Bom, uma maneira bem simplista de explicar o que é o GitHub é uma rede social. É a maior rede social de código do mundo inteiro. A gente costuma separar o GitHub em 2 lados, o lado open source da coisa e o lado enterprise. O lado open source, define-se como o maior portal, a maior rede social de código aberto, o nome propriamente já diz que é o lado open source do GitHub, que está disponível para qualquer um, no mundo inteiro. É um ambiente totalmente colaborativo, totalmente democrático e aberto para todos, no mundo inteiro, desde Chile, Brasil, até China, Estados Unidos, enfim, todos no mundo inteiro têm algum pedaço, alguma parcela de código que já foi construída de maneira colaborativa dentro do nosso ambiente. A gente aprende muito do lado open source, embarca isso em formato de inteligência artificial e eventualmente atende os nossos grandes clientes enterprise pelo mundo inteiro. Hoje eu arrisco dizer que 90, 95% de todas as grandes empresas no mundo, sem medo de errar, nas S400, das 400 maiores do mundo, 95% já estão embarcadas no lado enterprise do GitHub. Tá? Dentro do Brasil, sem medo de errar, todas as grandes companhias enterprise já estão embarcadas junto com o GitHub. E quando desembarcou a operação aqui no Brasil? Nós começamos a operação no Brasil, eu trouxe a marca para o Brasil meados de 2018, logo após o início de operação em território brasileiro, já criando todo o time local, nós sofremos a aquisição pela Microsoft, que foi ótima no final do dia, porque imagina ter um gigante dos bastidores adicionando e colocando muito, muito, muito investimento. Enfim, eu costumo dizer que nós tivemos, assim, uma empresa nova a cada 2, 3 anos desde então. Enfim, nós ganhamos um poder de investimento e um poder de alavancar e melhorar a plataforma no final do dia absurdamente grande. E como funciona essa operação aqui no Brasil? Vocês têm um time grande? Vocês lidam muito com as pessoas de fora também do GitHub? Como é a operação atualmente aqui? Não, nós temos uma operação localizada, nós temos uma operação razoável para atender o mercado brasileiro, nós atingimos, assim, boa parcela de todo o território nacional, mas nós temos uma operação em muitos momentos até alavancada e uma ajuda muito grande pela própria Microsoft do Brasil, que é uma empresa muito grande, muito relevante dentro do próprio cenário latino-americano, e a gente consegue atingir todo o território nacional. Para fora do Brasil, nós temos uma outra operação
do GitHub que atua em toda a Latinoamérica fora do país, fora do Brasil. Maravilha. E tem alguma coisa que você destacaria aqui? Você falou que já está presente, né, em todas as empresas aqui do Brasil, mas qual é o carro-chefe? Como vocês auxiliam essas empresas? Como é essa parceria? Bom, o GitHub, ele costuma atuar muito naquele nicho de mercado onde a gente costuma dizer que é a cozinha de todo grande desenvolvimento de software. Ou seja, ciclo completo, a gente costuma falar full stack, desde a concepção, da escrita daquelas pequenas histórias de o que seria uma aplicação, de o que seria um app, do que seria uma melhoria lá naquele aplicativo que você tem que eventualmente baixar e instalar no seu celular para pedir comida, para pedir um iPhone novo, para pedir, enfim, qualquer coisa que você tenha que fazer um pedido, ou até mesmo aquele desenvolvimento de um front-end que você tem que ser atendido para acessar seu banco, para acessar um grande retail, uma grande loja, um grande portal de venda de qualquer coisa. A gente costuma dizer que a gente está presente em todas essas camadas e sem medo de errar. Por quê? Todos os grandes fornecedores de software do mundo inteiro, eles ou nasceram dentro do GitHub, ou então já estão presentes conosco dentro do nosso ambiente. E de que forma? Deixando disponíveis todas as possíveis e imagináveis formas de integração dentro do nosso ambiente. E o que isso quer dizer no final do dia? Uma vez que eu tenha uma assinatura válida dentro do GitHub, ou que seja um usuário enterprise, eu já estou conectado com 100% de toda a tecnologia existente no mundo inteiro, seja dentro do Brasil, Estados Unidos, Europa, China, qualquer lugar do mundo. E o legal de tudo isso é que, sejam eles nossos amigos, parceiros ou até mesmo nossos competidores. Todos eles já nascem dentro do GitHub. Todos eles já têm uma mentalidade, uma cultura colaborativa muito forte e muito alavancada dentro da nossa própria casa. Isso é muito legal. Sim, você falando sobre isso também me remete que a gente está falando muito de enterprise, né, dos grandes clientes, mas a gente sabe que o GitHub é muito próximo também dos desenvolvedores, né? Não falando só dos grandes, das grandes empresas, mas também de quem está ali fazendo o seu próprio negócio, ou enfim, os curiosos também que gostam muito de mexer nisso. Vocês têm uma relação também com esse público? Sem dúvida. Nós cultivamos muito e incentivamos muito todos os projetos de startups, de incubadoras, de open source, todo esse tipo de coisa, e a gente costuma incentivar de uma maneira muito sólida novos projetos, ou seja, projetos colaborativos que você tenha até com um pouco de incentivo, até com um pouco de financiamento mesmo. Temos programas específicos para isso dentro do próprio GitHub. Agora, o que eu posso te dizer? 100% das fintechs brasileiras nasceram dentro do nosso ambiente. E das fintechs mundiais, sem medo de errar, desde Netflix, lá no tempo do nascimento do Netflix, até um Airbnb, até mesmo, assim, não vou comentar nomes de fintechs grandes, fintechs brasileiras, até para não ser deselegante, não ser injusto, porque eu ia deixar alguém de fora. Todos eles, sem medo de errar, todos eles nasceram dentro do nosso ambiente. Muitos deles nasceram lá atrás de maneira open source, de maneira a migrar para um plano pago, dito fintech, e até recentemente, 5, 6 anos atrás, migrando para grandes planos enterprise. E aí já planos sólidos, ambientes muito mais blindados e robustos já dentro do nosso ambiente, como os grandes bancos, as grandes empresas brasileiras de óleo e gás, enfim, todas as gigantes dentro do nosso território já estão dentro do nosso ambiente enterprise blindado. Enfim, a gente olha muito para o lado open source, olha muito para o lado fintech e costuma ajudar muito a parte de incubação de novas empresas. Ah, isso é muito legal, principalmente que a gente sabe que o brasileiro tem esse DNA muito inovador, né, gosta muito de empreender, então é muito legal ter uma empresa tão grande que dá esse suporte. Mas falando de coisas, né, grandiosas, recentemente rolou o GitHub Universe em São Francisco, né? Se puder contar um pouquinho pra gente sobre o que é esse evento, né, porque a gente está sempre acompanhando, inclusive quem acompanha o Shataka Brasil no site deve ter visto redes sociais também, teve uma cobertura, o pessoal estava presente lá, mas se você puder trazer um pouquinho pra gente dos bastidores de como surgiu e do que é esse grande evento. Sem dúvida. Ele aconteceu 2 semanas lá em São Francisco. É o nosso evento anual, onde nós reunimos toda a comunidade open source, toda a comunidade de desenvolvedores, tanto quanto os nossos grandes clientes pelo mundo, lá em São Francisco. É um evento anual, onde nós nos reunimos lá próximo do nosso HQ, do nosso quartel-general, que fica no centro da cidade, no centro de São Francisco, e a gente costuma ter várias conversas durante esse evento. Antes de falar das conversas que a gente tem lá, esse ano foi especial, porque nós repetimos o mesmo local de realização do ano passado, que foi em Fort Mason. Foi um lugar muito grande, no pier,
praticamente com o pé na água, praticamente em cima da água, e nós tivemos uma participação maciça, onde nós atingimos pouco menos de 4.000 pessoas. E isso para nós é fantástico, porque desde que eu comecei com a operação do GitHub no Brasil, nós viemos assim crescendo ano após ano. 1.200, 1.500, 2.000 pessoas, 2.500 no ano passado, 3.000 pessoas e esse ano quase 4.000. Então, assim, motivo de muito orgulho e de ver tudo aquilo acontecendo e tantos desenvolvedores no mesmo local, colaborando e querendo mais informação e saber dos lançamentos, é muito legal. Como eu comentei, nós reunimos toda a comunidade de desenvolvedores do mundo inteiro, seja código aberto ou ambientes enterprise, e a gente comunica para o mundo inteiro a evolução e o que a gente imagina adiante. Esse ano com uma certa atenção especial para 2 lançamentos, né, que são os painéis para a gente monitorar todos os agentes autônomos que já estão presentes dentro do nosso ambiente já de alguns meses atrás, ou até um pouquinho mais de 1 ano, e as capacidades de code quality que a gente tem para inserir dentro do pipeline de desenvolvimento de código uma capacidade para fazer um code smell, uma avaliação de qualidade, alguma coisa que esteja faltando, testes que estejam faltando dentro do seu desenvolvimento de código, dentro do que o seu Git flow, fim a fim, enfim. Entre outras, que eu não vou lembrar de todas elas aqui, mas foram lançamentos muito bacanas e conversas muito legais com todos os nossos desenvolvedores que estavam lá. E Ok. uma dúvida, as pessoas podem se inscrever, podem comprar um ingresso para ir? Para quem está assistindo a gente, talvez já fique de olho para o próximo ano, como funciona ou são só convidados? Não, não. Todos estão convidados, seja para participar de maneira online, seja para participar de maneira presencial. O ingresso para participar presencialmente, ele é aberto, ele é acessível para todo mundo que quiser comprar o ingresso e estar lá conosco presencialmente em São Francisco, tanto quanto para participar online. Aí não tem custo nenhum, você se conecta virtualmente e acompanha todo o evento, se não todos os grandes lançamentos e os keynotes, os principais pelo menos, você consegue acompanhar de maneira gratuita virtualmente. Para você estar lá presencialmente, você pode já começar a se programar. Todos os anos, a gente só tem uma dúvida se vai ser na última semana de outubro ou na primeira de novembro, mas via de regra isso não vai variar muito não, você já pode se programar para o próximo ano, estar lá ao vivo, presencialmente junto com a gente, numa dessas 2 semanas. Já pode criar o alerta aí dos voos, viu, porque tem tempo, 1 ano. Porque Sem eu dúvida. trago isso porque é um grande parque de diversões, né, vamos dizer assim, para quem é desenvolvedor ou para quem é curioso dessa área, quem enfim, a gente que faz cobertura de eventos sabe que é muito legal, porque você tem muito networking. E eu acho que por ser em São Francisco, tem aquela experiência de ser uma cidade colada ali no Vale do Silício, que tem toda essa energia de tecnologia. A gente estava até conversando sobre os Waymos, os carros, aqui nos bastidores, os carros que autônomos. E eu acho que vale super a pena, né, ter toda essa experiência, como você falou, é pertinho do QG de vocês, né. Sem dúvida. Não, vale total a pena e, assim, não só a experiência de vivenciar na rua, andando, cruzando atravessando uma rua de um lado para o outro, você vê a tecnologia na sua frente, é estar próximo do desenvolvedor, é estar andando pelos corredores e trocando experiências e perguntando como você está fazendo esse tipo de coisa, eventualmente na sua empresa, no seu projeto, no seu bairro, na sua faculdade. Atravessar de um lado para o outro, de um pavilhão para o outro, e começar a escutar alguém, colaborando e, assim, compartilhando conhecimento do que ele eventualmente fez dentro de um particular projeto que ele entregou lá dentro do Walmart. Eu tenho, de repente, um diretor de tecnologia, um especialista nível 2 do Netflix, conversando com a gente no meio do corredor. Alguém compartilhando da mesma maneira que trabalha aqui com a gente, um colega que trabalha aqui na XP, compartilhando com o mundo e contando para o mundo o que a gente tem feito aqui no Brasil. E a gente tem feito muita coisa boa dentro do nosso país. De verdade, a gente tem muitos motivos para se orgulhar, não só do que a gente tem feito do lado de desenvolvimento de software, mas os números e a exposição, a grandiosidade que a gente tem atingido frente ao mundo inteiro, falando especificamente de desenvolvimento de software. E tem algum projeto, enfim, algo ou alguma tecnologia que você queira destacar falando desse recorte do Brasil que a gente tem levado para o mundo? Olha, eu diria que cada dia mais que passa a gente tem virado uma referência para o mundo inteiro. Não só pela quantidade de fintechs, pela quantidade de startups que a gente tem criado dentro do nosso país, mas pela relevância. Um projeto específico eu não conseguiria te nomear, porque, de novo, eu seria injusto com a grande maioria dos nossos desenvolvedores que estão no nosso país. Nós já somos mais de 6 milhões.
Só Uma dentro do nosso comunidade país. imensa, né? É uma comunidade gigantesca dentro do nosso país, onde nós temos para lá de 6 milhões de pessoas desenvolvedoras de software, onde nós já ocupamos um local de muita relevância em contribuições totais de open source e de inteligência artificial. Frente ao mundo, nós já ultrapassamos o sexto lugar e já somos o quarto colocado em números totais de desenvolvedores dentro do ambiente GitHub, tá? Então, nós temos aí uma previsão muito, muito otimista que para lá de 2030 nós seremos o terceiro lugar. Ou seja, hoje nós só temos à nossa frente China, Estados Unidos e Índia. Obviamente, um deles é o centro de toda a tecnologia do mundo e os outros dois têm mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas residentes. Então, quer dizer, é muito simples imaginar por que que esses caras estão na nossa frente hoje, total da população e o centro da tecnologia do mundo inteiro. Agora, nos colocarmos já em quarto lugar, com as condições do nosso país, com os investimentos que nós temos, que poderiam ser muito melhores ainda, você imagina como é motivo de orgulho para todos nós, inclusive para mim, que sou um desenvolvedor de nascimento, não mais hoje, infelizmente não posso mais me divertir da maneira que gostaria, mas é um convite até para vocês. É uma carreira fantástica, é uma carreira extremamente deficitária dentro do nosso país, com dezenas de milhares de vagas abertas e sem perspectiva nenhuma de serem preenchidas. Então, quer dizer, emprego tem. E tem muita gente faltando. Tem muita posição aberta sem nenhuma perspectiva da gente conseguir contratar. Aliás, o problema é até o contrário. Quando nós temos talentos dentro do nosso país, com muita capacidade, com muito skill, via de regra, esses caras, eles são roubados para outros países. E continuam trabalhando dentro do nosso país, continuam morando lá no quarto da mãe deles, sem sair de lá. Eu costumo dizer, num tom de brincadeira, até que tenho amigos que fazem isso. Cara, muda. Deixa sua mãe em paz. Aluga uma casa para ti. Tu já ganha muito bem, tu ganha muito dinheiro, você tem condições financeiras de fazer isso daí. Deixa os velhinhos em paz. Mas enfim, brincadeiras à parte. Pessoal, é uma carreira muito promissora, com uma remuneração absurdamente satisfatória. Venha pro lado da tecnologia, venha pro lado do desenvolvimento de software, pro meu lado que eu só tenho a dizer que vocês têm muito a ganhar com isso. E você tem uma dica específica? Porque a gente tem visto muitas pessoas, não sei se um pós-pandêmico, mas eu acho que em geral as pessoas têm olhado muito para talvez, usar uma palavra aqui que eu nem sei se ainda usa, pivotar a carreira, mudar a carreira depois de um tempo, e muitas pessoas ao longo desses últimos anos têm olhado para essa área de desenvolvimento, muito por conta desse incentivo, a gente sabe que é um mercado multimilionário, enfim. Mas muitas pessoas talvez até mais tarde, né, não saindo já numa faculdade ali, quando sai do colégio já entrando na faculdade, mas talvez mudando as suas carreiras para isso. Eu acho, na verdade, que todo mundo devia aprender a desenvolver pelo menos o básico para seja pela brincadeira, pela autonomia, porque você vai aplicar em alguma coisa ali na sua carreira, seja ela qual for atualmente. Mas você tem alguma dica? Você acha que realmente nunca é tarde para fazer essa mudança, para começar a aprender? De maneira nenhuma, eu acho que nunca é tarde para você começar um projeto novo, ainda mais nos dias atuais. Eu uso um exemplo bem simples, assim, quando eu era desenvolvedor lá atrás, eu já comecei desde o colegial técnico em tecnologia, em processamento de dados que não existe mais, é muito velho. Depois faculdade, tecnologia, novamente, enfim, eu já fiz uns 4, 5, 6 cursos formais, acadêmicos na minha carreira toda, combinando com mestrado e com o MBA, todos eles baseados em engenharia de software. Mas hoje, ah, usando aquele exemplo lá de trás ainda, tinha muita gente que era formada em matemática, em química, em física e era desenvolvedor de software. E esses caras se consolidaram no mercado assim com uma carreira fantástica, uma carreira muito sólida. Atualmente, a gente tem uma coisa que lá atrás a gente não tinha, não tem nenhuma perspectiva de ter acesso a isso. Enquanto no meu tempo de desenvolvedor você tinha que se basear em papel, em manuais em papel, hoje você tem assistentes autônomos, hoje você tem inteligência artificial, hoje você tem os famosos e muito ditos no mercado copilots. Hoje você pergunta para ele em linguagem natural, pergunta para ele em português, em espanhol, em inglês, em mandarim, qualquer linguagem que seja, e ele te devolve uma resposta formatada em formato de código. Ou seja, se eu quero aprender código, em primeiro lugar, hoje você tem acesso a YouTube. No meu tempo de desenvolvedor isso não existia, nem sequer ba mal existia internet naquele tempo, não existiam telefones celulares. Então, hoje você tem YouTube.
Rapidamente, com 5 a 10 minutos de YouTube, você aprende minimamente a programar um Hello World. Ou seja, em uma tarde você aprende a programar alguma coisa. Em alguns minutos, com acesso a IA, você aprende a programar baseado em código natural. Em alguns dias de investimento, simplesmente com acesso à internet, você já sai programando do outro lado com um tutor, com alguém te ensinando a programar. Ou seja, você pergunta para a IA e ela te ensina, e ela te ajuda. Você pede para ela analisar um eventual código legado e me ensina o que esse código faz. E ela atua como seu tutor. Ela te ensina tudo o que aquele código faz, te relaciona todas as linhas eventuais que você não saiba o que querem dizer, te extrai razões de negócio, regras de negócio que eventualmente sejam inseridas naquele código legado, que você não precisa nem saber o que ele está dizendo. Se o código é muito velho, usar um exemplo bem antigo, C, C++, eu sou um programador C, C++, nem existe mais esse tipo de coisa hoje em dia. Você não precisa saber, você não precisa entender daquela tecnologia. Pede para IA, pede para a tecnologia analisar aquilo e te ensinar. Vamos fazer aquilo lá numa linguagem mais bacana, mais user-friendly, mais atualizada. Vamos fazer aquilo em Java, em TypeScript, em Python. Pede para ela converter para ti. Eu não conheço de C++. Converta para mim o C++ em Python, em Java, em alguma coisa bem simples, em TypeScript. Ela vai fazer para você e ainda vai te ensinar o que ela está fazendo. Então, quer dizer, tá muito simples. Tá muito simples e nunca é tarde. Eu vejo isso todos os dias. Gente que se formou na faculdade em, sei lá, cursos que pareciam atrativos naquele primeiro momento. Só que no segundo momento ele não consegue se colocar no mercado, não consegue arrumar um emprego satisfatório, alguma coisa que vá suprir as necessidades. E a gente sabe que nosso país ainda ele é muito, muito baseado em primeiro lugar em necessidades financeiras, infelizmente. Para fora do nosso país, dos Estados Unidos, isso já não é mais verdade. Aqui a gente ainda tem que olhar com cuidado, o que a gente costuma chamar sempre da coluna da direita. Esse tipo de coisa, se você se tornar um desenvolvedor júnior, trainee, eu costumo dizer que naquela esquina você já tem um salário de 1.000, 1.500 dólares, fácil. Naquela outra esquina, com 3 a 5 anos de experiência, para lá de 3 a 4 a 5 mil dólares. Naquela outra esquina, com mais de 10 anos de experiência, olha, eu não consigo nem inferir, não consigo nem chutar um valor que você vai conseguir pedir como remuneração, porque você vai receber aquilo exatamente que você quiser como sua remuneração. E por quê? Não existem esses profissionais. Esses profissionais dentro do nosso país hoje em dia, eles são escassos. Se eu precisar contratar um cara desse para trabalhar comigo hoje, eu tenho que literalmente, não me entendam mal, roubar de alguém, olhar para alguma outra empresa que já tem um cara daquele bem formado e ir lá e roubar o cara, porque esses profissionais não existem. Então, de verdade, é uma carreira muito promissora e nunca é tarde. Nunca é tarde. Você fez um recorte do Brasil, mas só para a gente amarrar esse ponto de como as opções no mercado são grandes. Muito recentemente, esse sobre roubar, né, profissionais, teve um grande caso do ele era engenheiro de 24 anos que a Meta foi roubar lá da OpenAI por um salário de jogador da NBA de 250 milhões, alguma coisa assim, focado nessa área de inteligência artificial. Então, assim, claro que no Brasil, como você bem disse, o recorte é muito mais complexo, a gente tem essa questão financeira aqui, né, a gente não tem esse tempo de espera, as pessoas precisam fazer dinheiro para sobreviver, mas assim, é um mercado mundial, em todos os lugares as pessoas estão ganhando muito dinheiro. E inclusive sobre a inteligência artificial, você falou que você começou lá atrás, né, me identifiquei super com todos os códigos, não vamos falar a idade aqui, mas me identifiquei totalmente com Melhor não. todos eles, vamos deixar para lá. Mas, qual foi a maior mudança? Você acha que a inteligência artificial mesmo tem sido dita muito como essa nova revolução? Na sua percepção, no campo de desenvolvimento também foi a inteligência artificial ao longo desses anos o que mais deu esse salto? Eu acredito que tivemos diversos momentos, tá? Eu tive a sorte de passar por muitos deles, e a grande maior parte dos mais relevantes eu consegui vivenciar na pele. Desde o boom da internet, da bolha da internet lá atrás, até o bug do milênio. Entreguei a idade. Eu aqui, ó, tentando deixar Entreguei, meu rosto entreguei a idade. Mas estável. enfim, eu trabalhei ativamente em todos esses projetos aí. E mais recentemente, o boom do cloud, da dita cloud, migração para cloud. Enfim, eu acho que tivemos diversos momentos aí ao longo da história, e eu, por sorte, tive a oportunidade de passar por eles e trabalhar ativamente em todos eles, mas a inteligência artificial, apesar de não ser uma coisa nova, né? Apesar de ser uma coisa que já está aí
já existe no mercado mundial desde a década de 50, 60, mas efetivamente ela ganhou força exatamente por conta de poder de máquina, mais recentemente, nos últimos 10 anos, eu posso dizer. Agora, se eu julgo a mudança mais relevante, eu acredito que sim. Por quê? Porque ela muda a maneira como se desenvolve software. E não o que propriamente é criado, mas a maneira como eu passo a orquestrar, a demandar e consolidar tudo isso daí, e até mesmo o tempo total, de ciclo total de desenvolvimento de software. Porque alguma coisa que levava muito tempo e eu já tinha tudo isso daí metrificado ao longo de um ciclo de desenvolvimento de software, eu tenho que mudar. Uma atividade de Q&A, de qualidade de software. Eu demorava, sei lá, uma semana, 2 a 3. Eu passo a ter esse tipo de atividade reduzida a minutos ou segundos, dependendo do tamanho do projeto. Então eu tenho que fazer uma readequação total do meu pipeline, da minha famosa esteira de desenvolvimento de software dentro do nosso país. Então, quer dizer, é uma mudança de paradigma muito grande. Mas no final do dia, a tecnologia está aí, já está pronta. O que a gente tem que se preocupar de verdade, de fato, é a mudança cultural, não a mudança de tecnologia, porque tecnologia a gente já tem em larga escala e totalmente disponível para a gente. E o que você acha dessa questão cultural? Qual seria um primeiro passo que a gente pode pensar, assim, pensando no coletivo? Uma dica que você queira dar. Olha, a primeira dica, aliás, não é nem a dica zero, é a dica menos um. Não fiquem preocupados. Ninguém vai perder o emprego por causa disso. É o contrário, a gente vai precisar cada dia mais e mais e mais de gente especializada. Novamente, colocando aqui para vocês de uma maneira muito clara, muito direta. Nosso país é extremamente deficitário, nosso país é extremamente carente de talento, principalmente para desenvolvimento de software. Então, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, não se preocupem, ninguém vai perder o emprego. Vai ser exatamente o contrário. Agora, uma dica muito, muito bacana: pensem na possibilidade, pensem na oportunidade que a gente tem hoje com o advento da inteligência artificial em ser treinado e ganhar experiência e ganhar a possibilidade de ter um melhor crescimento profissional, uma ascendência de uma maneira muito mais simples e mais rápida e até mesmo ganhos financeiros e por que não, de uma maneira muito mais solidificada ao longo do tempo. Eu diria que não tem melhor tempo, não tem melhor era para estar dentro do desenvolvimento de software dentro do nosso país do que hoje. Não tem melhor fase para a gente embarcar nessa carreira do que atualmente. Eu até arrisco dizer, se tem alguém que quer fazer esse tipo de transição, que está considerando esse tipo de mudança de vida e de carreira, esse é o momento. Essa é a hora. Óbvio que eu sou de uma família de advogados. Você nunca vai pegar um advogado e vai convencê-lo a fazer uma transição de carreira, porque isso não vai entrar na cabeça dele e não vai funcionar. Da mesma maneira que você não vai pegar um cara que, sei lá, um Médico. médico. Você não vai mudar a carreira desse cara, você não vai conseguir colocar dentro da cabeça dele para ele virar totalmente o beat, também é uma coisa bem antiga de se comentar, e transicionar para o nosso lado da moeda. Agora, desde que você tenha vocação, que você tenha aptidão para esse tipo de coisa, eu acho que o momento é esse. A hora é agora. Eu concordo plenamente com isso de a gente já passou por isso. É que na verdade a inteligência artificial, como você bem disse, já está aí há muito tempo, né, a gente só que não era usado esse termo, a gente sabe de coisas do nosso dia a dia, do seu celular, do seu computador, já está aí há muito tempo, só que agora a gente está dando nome às coisas muito por conta de marketing, vamos combinar que existe toda essa coisa questão de marketing por trás disso, principalmente pensando em IA generativa, e eu concordo que é uma adaptação, a gente passou por isso ao longo do tempo, né, por adaptações. Então eu concordo que as pessoas têm que se adaptar e eu acho que a gente não pode ficar para trás, esse é o ponto, a gente tem que estar sempre se atualizando para entender o que vem de novidade e não ficar para trás. E eu acho que uma coisa acho não, né, certeza, uma das coisas que foram muito ditas agora de inteligência artificial e que eu acho que vai ganhar ainda mais força nesse começo de 2026, é a questão dos agentes de IA e a agêntica, né. Como que o GitHub está com isso? Vocês já têm solução, né, pelo que eu sei relacionada a isso, principalmente com essa parceria com a Microsoft, mas se você puder pontuar onde vocês estão e talvez explicar da sua forma, porque eu acho que cada pessoa explica de um jeito o que é essa inteligência artificial artificial agêntica, agentes de inteligência artificial. Se você puder trazer o seu ponto de vista em relação a isso? Sim, sem dúvida.
Como a gente comentou, né, você comentou agora, a inteligência artificial já está aí há muito tempo, já está desde a década de 60, enfim, usada na larga escala mais recentemente, mas nas grandes universidades, inclusive as brasileiras, a gente já tem acesso a esse tipo de coisa já há muito tempo. Eu tenho um conhecido bem próximo aí que inclusive escreveu a tese de mestrado baseada em lógica fuzzy, lógica nebulosa, para fraude de cartão de crédito. Alguém muito conhecido, muito próximo aí, já fez alguma coisa há uns muitos anos atrás. Mas, enfim, quando a gente olha hoje para o mercado de inteligência artificial, nós temos 2 lados da moeda. Aquilo que a gente costuma chamar de engenharia de prompt, ou prompt engineering, que virou uma nova função, um novo cargo no mercado, também está ficando para trás. Também já está ficando defasado. Aquilo que você olha para a máquina, cria ou constrói um prompt bem formado, bem desenvolvido, passa para a máquina, ela entende aquilo em linguagem natural, em português, em inglês, em espanhol, qualquer que seja a linguagem, processa aquilo e te devolve, tudo pronto, em formato de código. Você cria aplicações assim, até algumas um pouco complexas, de uma maneira muito rápida, muito simples. Esse é um lado da inteligência artificial. Já pronto, já disponível, totalmente acessível para qualquer pessoa hoje em dia. O outro lado é quando a gente começa a falar em agentes autônomos, eles já têm a capacidade de trabalharem sozinhos. Ou seja, você imagina um time de futebol. Vou dar esse exemplo, que é um exemplo bem simples e bem fácil da gente conseguir entender. Você tem o time inteiro formado por humanos. Agora imagine que você tivesse que substituir um jogador especialista por uma inteligência artificial. É exatamente esse tipo de coisa que a gente já tem capacidade de fazer hoje num ciclo total de desenvolvimento de software, porque quando a gente desenvolve, eu tenho a concepção da ideia, eu tenho o desenvolvimento, eu tenho o teste, eu tenho revisão, eu tenho implementação em produção, eu tenho de quem cuida daquilo para funcionar de maneira correta, e tenho até quem publica aquilo, eventualmente numa Google Play, no Apple Store, enfim, qualquer lugar que seja. Ou até mesmo aqueles caras que cuidam para que aquilo esteja disponível no front-end de atendimento de um banco, ou de uma loja, enfim. Imagina que nesse ciclo total de trabalho, voltando para o paralelo, onde eu tenho um time de futebol, onde todos têm que fazer a sua função de uma maneira muito coordenada, de uma maneira muito eficiente. Eu tenho a capacidade de trocar o atacante por uma inteligência artificial. E é exatamente isso que a gente faz hoje em dia. Voltando, por exemplo, do desenvolvimento de código. Imagine que o cara que vai fazer o meu teste de software, ou o cara que vai fazer minha revisão de código, que é um code reviewer, ao invés de delegar para ele essa atividade, eu tenho a capacidade de remover o humano e colocar a inteligência artificial no lugar. É exatamente esse tipo de coisa que a gente está fazendo nesse momento. E com isso eu vou precisar de menos gente para trabalhar, fim a fim? É exatamente o contrário. Eu vou precisar de mais especialização para entender o que a IA fez e o que ela me devolveu, porque lembrem-se, a IA ela vai fazer de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais, com conhecimento armazenado, aquilo que eu pedi para ela fazer. Agora, ela pode fazer muita bobagem? Pode, de uma maneira muito mais rápida. Então quer dizer, você pode fazer coisas erradas de uma maneira muito rápida, muito mais veloz. Da mesma forma, eu posso trocar um atacante do meu time por IA? Posso. Ele necessariamente ele vai agir da melhor maneira, fazendo todos os gols que eu preciso da maneira? Não necessariamente. Então, quer dizer, é exatamente esse tipo de coisa que a gente tem dividindo o IA da maneira onde eu peço, ela me responde, e da maneira onde eu delego, ela trabalha sozinha e me responde. Esse é exatamente o momento onde nós estamos hoje, dentro do cenário atual de inteligência artificial. Mas qual que é o próximo? E a gente já está lá, a gente já está caminhando para lá. Voltando, eu tenho um momento onde eu peço, passo o prompt, ela me devolve. Eu tenho um momento onde eu pego o trabalho, passo para ela, ela executa sozinha, faz tudo o que ela tem que fazer sozinha e me devolve. Você arrisca dizer qual que é o próximo momento? Eu não quero me arriscar porque, né? É o momento onde eu removo a solicitação e ao invés de eu ter um humano pedindo para a IA, ela trabalhando sozinha, eu coloco a IA para fazer isso. Então eu vou ter IA conversando com IA, todas elas orquestradas por nós. Estamos já, né? Já estamos lá, já estamos caminhando a toda velocidade para lá.
Isso tem sido muito visto em navegadores, né, falando um pouco de algo mais comum, caso você não seja dessa parte de programação, navegadores, a gente tem aí browsers que já trabalham com isso, né, o próprio inteligência artificial dando comandos para outra inteligência artificial que está ali, né, que são esses agentes. E vocês têm alguma solução no GitHub que vocês usam internamente para isso ou para os desenvolvedores? Sim, nós já temos nossos agentes autônomos dentro do próprio GitHub, que é um pedaço do nosso Copilot, onde eu tenho total capacidade de delegar e pedir para ela fazer todas as tarefas para mim de uma maneira autônoma. Eu delego para ela, eu nomeio ela como autor de algumas partes do meu pipeline. Então eu removo um cara que eventualmente seria um revisor de código, nomeio a IA e ela trabalha para mim. Num segundo momento, eu posso pedir para a própria IA fazer esse tipo de coisa, e no momento de devolver a resposta e criar para mim um pull request bem informado e pronto para só dar o aceite e ele colocar de volta, para a própria IA fazer isso também. Então, quer dizer, a gente está caminhando assim, numa velocidade muito alta para que eu tenha IA conversando com IA e fazendo isso de uma maneira muito, muito sólida. E precisa de uma supervisão muito grande, como você falou, Sim, porque para dar errado é muito fácil, a gente sabe que as IAs ainda alucinam muito, né, isso sim, a isso é questão verdade. de viés, né, também é algo muito complexo. Então eu acho que vai muito por esse caminho que a gente falou de se especializar e de ter esse olhar humano, porque afinal as informações chegam de algum lugar, né, a gente Sim, a gente entregando muito nossa idade aqui, né, de coisas mais antigas, a quantidade de problemas que a gente teve em relação ao viés, né, de reconhecimento facial ou de outras inteligências artificiais que nem eram ditas como tal na época, usado esse termo. Isso é algo que a gente ainda vê acontecer muito, né, principalmente nessas que são autônomas ou generativas, mas é algo que as empresas têm vocês têm muitos parceiros, né, que sim. estão nessa área, que têm trabalhado para tentar minar um pouco disso, né. E como você enxerga isso? Você acha que está caminhando para um lugar interessante nessa questão de viés, de alucinação? Hoje eu diria que está muito mais estável, tá há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, quando nós lançamos o nosso primeiro Copilot, que o nome propriamente já diz, ele é o copiloto de toda e qualquer ação baseada em inteligência artificial, e sempre vai ser. Ele nunca vai ser o piloto principal. Eu acredito que num futuro não tão próximo, ele passe a ser. Hoje não. Então, você vai estar sempre no comando de tudo, inclusive de um possível viés que ele gerar para ti, ou talvez até de uma alucinação. Isso há uns 3 anos atrás era muito mais comum, dele alucinar por qualquer resposta e te devolver alguma coisa que não estava exatamente dentro do contexto que você estava esperando que voltasse. Hoje melhorou muito. Tanto porque, não no universo desse ano, mas no universe do ano passado, se não me engano, o nosso antigo CEO, o Thomas, ele teve a ideia brilhante, a gente colocou para dentro de todo o ambiente, possibilidades de interação com várias IAs diferentes. Ou seja, se eu quisesse interagir com Gemini, passou a estar disponível. Se eu quisesse interagir com Anthropic, com Sonnet, com GPT, com qualquer que fosse, eu podia escolher, eu passei a ter a capacidade de escolher com qual delas eu gostaria, que eu queria me relacionar. Óbvio que algumas são melhores para algumas coisas, para algumas linguagens, para algumas tecnologias, e eu posso escolher para trabalhar com documentações, para trabalhar com deixar mais robusto o código, para trabalhar com testes unitários ou integrados. Para todo esse tipo de coisa, eu posso escolher eventualmente a IA que mais me atende. Então esse tipo de coisa foi muito bacana. E a gente tem visto, a gente tem, percebido ao longo dos meses, que as alucinações ela baixaram muito, elas deixaram de ser um problema grande para nós no final do dia. É, porque eu lembro que as respostas eram até vamos combinar aqui entre nós que às vezes você ainda pede uma coisa, ele fala: "Não, tô fazendo pra você, me dá um minutinho que eu já te entrego". Aí você fica: "Mas cadê? O que que eu te pedi?". Aí ele volta e fala: "Desculpa, pra falar a verdade eu não sei fazer". Mas isso falando de coisas bem rotineiras, né, não de Sim, sim. código, de coisas que a gente costuma pedir aí para as inteligências artificiais. Mas eu acho que a gente já respondeu muitas dúvidas, porque a gente tem um quadro aqui que é o Neuratec, que a gente traz algumas dúvidas, né, da comunidade do JK Brasil, dos nossos espectadores e até nossas aqui também dos bastidores, e eu queria trazer, eu acho que tem duas perguntas que eu acho que a gente não passou ainda que pode ser legal da gente responder. A primeira delas é inclusive fica o convite, viu, galera, mandem suas dúvidas sobre esse universo da tecnologia que a gente encaixa aqui entre os nossos convidados, tá? Você pode também aparecer por aqui. Uma delas é: como garantir que o código gerado pela IA é seguro e não tem vulnerabilidade ou um código malicioso? Boa.
Internamente nós já temos mecanismos que garantem que do lado open source da coisa, você não consegue fazer ingestão de código malicioso dentro do próprio GitHub e nem vazar secrets, ou seja, segredos ou chaves dentro do nosso próprio ambiente. Do lado open source isso já é nativo. Do lado enterprise nós temos a possibilidade de fornecer todos esses mecanismos, como a gente costuma chamar no Technicase, de gestão de segredos, de gestão de análise de código estático, de gestão de vulnerabilidades, ou seja, todos esses motores, todos esses mecanismos nós já temos de maneira nativa dentro do próprio full stack do GitHub. Então, quer dizer, a gente já cuida e cuida muito dentro da nossa própria casa para que isso não aconteça. Vocês fazem ideia de qual é a nossa classificação no mundo hoje de ambientes e sites.com mais atacados no mundo inteiro? Não. Nós figuramos entre top 10 todos os meses e em muitos momentos do ano nós somos top 3 dos ambientes mais atacados no mundo inteiro. Bom, nós já ultrapassamos as marcas oficiais aí de 180 milhões de desenvolvedores dentro do nosso ambiente. Então, basicamente, sem medo de errar, todo o código do mundo está lá dentro. Então, nós somos atacados todos os dias. Quem se destaca é martelado, né? O clássico. E a gente nunca caiu. E a gente balançou algumas vezes, pouquíssimas na história. A gente nunca teve esse tipo de problema de sofrer um crash. Mas é um tipo de coisa que a gente se preocupa demais, tanto do lado open source quanto do lado enterprise. Do lado enterprise mais ainda, porque nós temos desde a NASA até o Banco Itaú lá dentro. Todos eles cases públicos, todos eles abertos para consulta. Então, imagina o nível de criticidade e o nível de preocupação que a gente tem que ter dentro do nosso ambiente. Nossa, fiquei curiosíssima para saber essa questão da NASA agora, né? Se deixar, a gente vai longe aqui, né? Mas infelizmente estamos quase no final, mas se deixar, a gente fala case por case, porque o da NASA eu já quero saber. Tem só um sneak peek pra gente de como vocês trabalham com a NASA? Algo que possa ser dito? Sim, exatamente, de uma maneira bem resumida. Bom, todos os desenvolvedores da NASA estão dentro do ambiente do GitHub atualmente, tanto para projetos internos, que eles exatamente colocam atrás de uma dezena de firewalls, onde ninguém consegue nem sequer olhar a implementação, nem o tamanho do que está se fazendo lá dentro, quanto o lado open source. Você sabe que todos os grandes departamentos do mundo, recentemente até dentro do Brasil, a própria Petrobras, eles têm um ambiente open source aberto para colaboração. Recentemente o Bacen brasileiro também fez isso. Eles têm um ambiente github.com aberto para ser colaborativo, totalmente aberto para as comunidades entrarem lá, óbvio, baixar a API do Pix, ou então trabalhar de maneira colaborativa com os próprios órgãos governamentais ou não. Então isso é muito comum dentro dos nossos ambientes. E a NASA da mesma forma. Eles têm para dentro da casa deles, de uma maneira muito segura, muito blindada, e para fora da casa deles de uma maneira muito colaborativa. Então, isso é muito transparente do nosso lado. Gostei, vamos pesquisar depois, viu, mais sobre isso. E eu acho que para fechar aqui uma segunda neura da galera é a seguinte: como fica a questão de propriedade intelectual do código que é gerado por IA? De quem é esse código no final das contas? Bacana, essa é uma ótima pergunta que a gente já escuta há alguns anos. Vamos lá. Tem 2 aspectos. A IA, ela foi treinada. A IA, ela é um motor baseado em algoritmos, que é treinado baseado em código público, ou seja, código open source, ok? Tudo que é pedido, tudo que é solicitado do lado open source da coisa, eu vou te devolver baseado no lado open source. Eu jamais vou te devolver pedaço de código que seja propriedade de alguém. Eu jamais vou te devolver alguma coisa que tenha propriedade, que tenha um copyright, que seja proprietário de alguma aplicação ou de alguma empresa, de algum ambiente privado no mundo inteiro. Do outro lado, quando a gente trabalha da mesma forma, gerando código para IA dentro de um ambiente enterprise, dentro de um ambiente, por exemplo, lá do Grupo Boticário, que também é um grande cliente nosso, funciona um pouquinho diferente. Porque eu tenho todo o conhecimento dentro da nossa casa, eu tenho todo o conhecimento de como fazer, mas eu jamais vou replicar para ele um pedaço de código, por exemplo, que foi usado lá dentro da casa da NASA. Então, quer dizer, eu tenho a capacidade armazenada e o conhecimento para resolver. Eu jamais vou pegar pedaços de código de um cliente e usar para um outro. Todo copyright no final do dia é muito reservado, é muito preservado do nosso lado. Então é até um desafio público que a gente faz para todo mundo que lança mão desse tipo de tecnologia e que usa os nossos ambientes. Podem validar,
e podem verificar. Qualquer tipo de código vazado, qualquer tipo de código gerado que você consiga identificar por esse tipo de coisa, eu desafio qualquer um a identificar como um código privado que eu criei dentro da minha casa. Eventualmente, parecido? Muito parecido, porque você sabe que se você fizer um pedido para IA agora, para me gerar um código validador de dígito de CPF, ela vai te devolver um código. Se você pedir de novo, ela pode te devolver um código diferente. E se você pedir pela terceira vez, ela pode te devolver um terceiro código diferente dos 2 anteriores, para fazer exatamente a mesma coisa no final do dia. Isso é totalmente comum. Por aí, a gente já vê que ela está nos ajudando, ela está trabalhando de uma maneira totalmente independente, totalmente guiada pelo conhecimento armazenado e pela capacidade algorítmica dela, não por um copy e paste de alguma coisa que já está pronto, armazenado, onde eu pergunto: "Me dá o código para validar o dígito verificador de CPF", ela vai lá, copia e me devolve. Sendo assim, a resposta seria sempre a mesma, e nunca vai ser. Ó, adorei a resposta, porque a gente sabe que isso é muito questionado, né. Claro que a gente tem outras questões quando a gente fala de arte, enfim, que é um pouco mais complexa, mas é bem interessante a gente ter esse statement aí de como funciona nessa parte de código. Infelizmente temos que ir para o final do nosso papo, ficaria aqui horas, já sei que tem muitos cases, queria saber de case do Itaú, quem sabe a gente não marca uma parte 2 aqui para aprofundar um pouquinho mais, mas eu espero que você aí na sua casa tenha anotado todas as dicas, porque foram dicas preciosíssimas para esse universo dos desenvolvedores, hein. E você, Júlio, obrigada pela presença, primeiramente. Queria Eu saber se que tem algum agradeço. recado que você quer deixar aqui para o pessoal, enfim, mais alguma dica que você quer dar, um convite para a galera ir para o GitHub? Bom, só tenho a agradecer o convite de vocês por estar aqui com vocês nesse bate-papo, foi super agradável, super, tranquilo. No próximo ano, como eu já disse, todos vocês estão convidados para assistir de maneira virtual ou para estarem com a gente lá, por que não? O público de brasileiros no GitHub Universe nos últimos 7 a 8 anos, ele só vem crescendo. Só de clientes brasileiros que estiveram lá junto comigo, a gente começou com 3, 4 clientes. Isso foi crescendo para 10, 12, 15, 20, enfim, esse ano a gente tinha muitos brasileiros. Imprensa brasileira, muitos canais e muita gente querendo entender o que a gente faz dentro do nosso país, que a gente tem um crescimento assim tão absurdo, tão exponencial de desenvolvedores e de contribuições, não só do lado open source, mas do lado de inteligência artificial dentro do nosso país. Novamente, isso é motivo de muito orgulho para mim, que venho trabalhando, já venho tentando incentivar e de uma maneira assim bem explícita trazer cada dia mais e mais o público em geral e as pessoas que estão em dúvidas na carreira, ou até mesmo querem fazer uma mudança de carreira, eu não tenho nenhum tipo de pudor em falar: "Venham para o meu lado, mudem para esse lado da mesa que vocês não vão se arrepender". E novamente, só agradecer a vocês o bate-papo e convidar, para quem ainda não tem uma assinatura ativa dentro do GitHub, é muito simples, é só você ter um e-mail, entra lá, é uma rede social totalmente aberta, gratuita para todos que quiserem utilizar. Entrem lá, façam o cadastro, comecem a utilizar. Vocês vão ter abertura e acesso a todo o código open source do mundo inteiro, para ser um colaborador, para ser um desenvolvedor, para ser quem sabe um mantenedor, e aí sim já passar a ser remunerado por isso. Enfim, as possibilidades são infinitas, pessoal. Obrigado. Adorei, muitíssimo obrigada mais uma vez, Júlio. Obrigada a vocês pela companhia. Lembra gente, vou repetir mais uma vez, a gente tem o site do JK Brasil cheio de notícias, recheado de notícias por lá. Aqui a gente tem o nosso papo mais tranquilo sobre tecnologia para te acompanhar aí ao longo da semana, então deixa seu comentário que a gente está sempre de olho e se inscreva no canal caso não for inscrito. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia, obrigada, Júlio. Um beijo para vocês e tchau, tchau, até a próxima.